Queridos amigos humanos, sejam muito bem-vindos ao nosso evangelho de hoje, tá bom? Se você está assistindo esse vídeo sem pensar em fazer o evangelho, pode parar tudo, pode pegar seu copo de água e vamos realizar esse evangelho hoje, tá bom? Seja na sua casa, seja no seu trabalho, não importa onde é. A única coisa que não pode ter é envolvimento com bebida. Se você bebeu, se tem alguém bebendo perto de você, é melhor que você não faça nesse momento, tá? Espera a pessoa parar de beber para você realizar esse evangelho. Se você bebeu, não faça, não beba, né? Bom, vamos lá. Nosso evangelho hoje é causas atuais das aflições. Vamos fazer a prece. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela maravilhosa oportunidade de estudo. Que o Senhor possa abençoar-nos e que a gente possa receber essa iluminação maravilhosa a fim de poder estudar com muito afinco esse tema de hoje. Que assim seja. Bom, causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm as suas causas na vida presente, fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece que muitos são as consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Olha só o que ele está falando, né? Que tem duas causas. Que os problemas, é o seguinte, né? O que seria vicissitude? Seriam problemas. Então, na nossa linguagem, vamos dizer assim, os problemas dessa vida, eles têm duas causas. Uma, ele está falando aqui, que é consequência naturais do caráter e da conduta daqueles que sofrem. Ou seja, por exemplo, aquele que é egoísta, ele tende a ser prejudicado nessa vida porque as pessoas vão perceber uma hora que ele é egoísta e vão prejudicá-lo, né? E vão não querer mais estar perto dele, não vão mais querer fazer negócio com ele, não vão mais querer que ele trabalhe, não vão mais querer ter relacionamento, então ele é egoísta. Aquele bêbado que não consegue trabalhar direito, também ele vai perder o emprego, obviamente, porque não é culpa de vida passada. Ele que está chegando atrasado no emprego, ele que não se esforça. Então, é reflexo, né, das nossas atitudes, vão refletir na nossa vida atual. Aquela pessoa que come sem controle, é óbvio que ela vai engordar e não dá para jogar a culpa na expiação, entendeu? Então vamos lá. Quantos homens caem por sua própria culpa? Esse é um dos modos, né? Depois a gente vai ver do outro. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? É isso que ele está falando, né? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por terem limitado aos seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque resultaram dos cálculos ou do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso do coração? Ou seja, primeiro ele falou daquelas pessoas que caíram por causa do seu orgulho, por causa da sua ambição, daquelas que, por exemplo, prejudicam os outros, aí são presos, né, a fim de obter recursos financeiros, essas coisas assim. Quantas pessoas, por falta de perseverança, ou seja, por preguiça, ou por mau comportamento, né, ou por não terem insistido tanto nas coisas boas, aí elas acabam caindo por esses motivos. Aí ele completa na outra linha, quantas uniões infelizes, ou seja, uniões que não são legais. Por quê? Porque elas resultaram dos cálculos ou de interesse da vaidade. Ou seja, casamentos que são formados pela vaidade ou que são feitos por bens materiais, por dinheiro, né? Por exemplo, o que é um casamento formado pela vaidade? O cara quer ter uma esposa muito bonita e ele ignora os outros fatores. E o que isso interessa? Isso ele está fazendo de forma errada, né? Porque um casamento que é baseado nas questões estéticas, não que não seja importante, é importante sim a pessoa ser bonita, né? Eu acho. É uma das coisas, né? Mas o que acontece? Quando a pessoa se baseia nisso para obter uma ligação, seja de amizade, seja de casamento, acontece obviamente tudo errado, né? Como ele está dizendo, né? As consequências são graves, porque é óbvio que isso vai se acabar mais cedo ou mais tarde, né? A pessoa que não era bonita, que era bonita, vai ficar velha, ou a pessoa que tem dinheiro vai perceber que está sendo exposta, ou vai perceber, não vai concordar com isso, ou vai concordar, ou vai receber um golpe. A gente sabe que esse tipo de relacionamento não vai para frente, né? Se vai para frente, mais para frente, ele acaba, de qualquer forma, se acabando, né? Quantas uniões, que nada tendo com isso o coração. Você vê que ele fala, reuniões, casamentos, por exemplo, etc., de interesse ou de vaidade, que não tem nada a ver com o coração, ou seja, não é amor e sim essas outras coisas. Que de dimensões disputadas funestas, de disputas funestas, poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda a ordem.
entendeu? O que acontece quando a pessoa realmente tem excessos em tudo, em bebida, em cigarro, em comida, em drogas? Na verdade, droga, bebida e cigarro são ruins de qualquer forma, né? Mas quando a pessoa causa um excesso, ela vai ter consequência. O cara fuma e tem um câncer de pulmão, dá pra ele falar que é expiação, né? É expiação da mesma vida, não é verdade? Quantos pais infelizes com os filhos, por não terem combatido as suas más tendências desde os princípios, por fraqueza ou por indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração. Ou seja, o pai tem acesso a criar o filho. Aí o que ele faz? Ao invés dele cuidar para que o filho não fique orgulhoso, não seja egoísta, não seja materialista, não seja vaidoso em excesso, o que ele faz? Ele não faz isso. Então óbvio que ele vai ter uma consequência, é isso que ele está dizendo, que o pai, por não ter combatido essas coisas ruins desde o início, terá uma consequência nos filhos, e não vai poder ele falar que é uma expiação dele, sendo que ele que não cuidou do filho de forma correta, ele que não educou corretamente o filho, né? Tanto o pai quanto a mãe, etc. Mais tarde, perdão, me perdi. Me perdi. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com sua falta de respeito e a sua ingratidão. Ou seja, ele acha que o filho dele está faltando com respeito, está sendo ingrato. Mas na verdade foi a educação errada que ele deu. A gente fala por aqui sempre, né? Aquelas crianças mimadas também, que não sabem receber um não. É óbvio que elas vão acabar se tornando adultos que não sabem administrar uma resposta negativa. Então isso tudo é responsabilidade também dos pais, né? E não dá para jogar no passado, né? Que todos os que têm coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente a sua própria consciência, que remontem passo a passo a fonte dos seus males que vos afligem. E verão se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Ou seja, sempre a gente tem que se questionar e refletir sobre as coisas ruins da nossa vida. Bom, e aí ele fala para sugerir essa pergunta, né? Se eu tivesse feito isso ou tivesse aquilo, talvez eu não estaria nessa situação. Então o que ele está falando é que muitos dos problemas que nós criamos, somos nós mesmos que estamos criando nessa vida mesmo, nessa própria existência. Quando você escolhe um parceiro para casar, para namorar, quando você escolhe um trabalho, quando você se dedica no trabalho ou não, quando você educa de forma errada seu filho, mimando ele demais. Então todas essas coisas, elas vão trazer consequências. Quando você abusa do álcool, da comida, tudo isso vai trazer consequência. E aí você pensa: bom, se eu tivesse feito diferente, talvez eu não estaria com isso. Se eu não tivesse bebido, eu não teria uma cirrose. Se eu não tivesse mimado meu filho não seria ingrato. Se eu não tivesse casado com um bêbado, ele não seria um alcoólatra que bate em mim quando bebe. Esse tipo de coisa. Né? A gente sabe que existe uma programação, sim, mas as coisas podem ser modificadas, realmente podem, né? E são modificadas. A quem, portanto, devem todas as aflições, senão a si mesmos? O homem é assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, a sua má estrela, enquanto a verdade é que a sua má estrela é sua própria incura. Ou seja, vamos só terminar. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável dos problemas da vida, e o homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. Ou seja, vocês perceberam que o homem, em vez de falar assim: bom, isso daqui aconteceu, pensar, né? Eu perdi o emprego porque eu não fui tão competente, ou porque eu atrasei, ou porque eu não trabalhei com tanto afinco. Ele prefere acusar as coisas, a expiação. Fala assim: não, isso é expiação minha, não aconteceu isso por conta de uma expiação. É isso que ele está dizendo aqui. E a maioria dos problemas, muitos dos problemas são desse tipo. Agora a gente vai para a segunda parte. A lei humana alcança certas faltas e a pune. O condenado pode então dizer que sofreu as consequências do que ele praticou, mas a lei não pode nem alcança todas as faltas. Ela castiga especialmente as que causam prejuízo à sociedade e não as que prejudicam, apenas os que cometem. Meu Deus, vê o progresso de todas as criaturas. Eis porque a falta não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não só a falta, por mais leve que seja, a única infração da sua lei que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Ou seja, Deus não deixa que nenhuma falta fique por isso mesmo. É isso que ele está dizendo aqui. Toda vez que a gente faz o mal, nós seremos cobrados por isso, né? E o bem também, né? Receberemos o mérito.
Donde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo que pecou. Os sofrimentos, olha só que interessante, o homem é sempre punido naquilo que pecou, é isso que ele está dizendo. Os sofrimentos consequentes são então uma advertência de que ele andou no mal, dando-lhe as experiências e fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar, para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar, e confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento, e portanto na sua felicidade futura. Então prestem atenção. Esses dias um cara comentou assim: mas Eduardo, às vezes eu vou na casa espírita, eles falam que o mal que a gente fez pode ser expiado com as coisas boas. Por exemplo, o cara abusou sexualmente da mulher, ele pode em outra vida ter uma ONG para compensar as pessoas que foram abusadas. Sim, isso é óbvio. Na verdade, uma boa parte da nossa expiação, ela é convertida em serviços do bem que a gente faz. Então é por esse motivo que muitas pessoas têm missão no bem, porque elas fizeram mal para outras coisas. Por exemplo, quem queimou as bruxas na fogueira vai trabalhar desenvolvendo a mediunidade das pessoas, já que cometeu um crime contra a mediunidade. Porém, ele vai ter que morrer em outra encarnação. Nem tudo vai ficar por esse crédito. Tem uma boa parcela que terá de ser pago para Deus. Quando a gente comete as falhas e a gente se envolve, ferindo as leis de Deus, a gente cria as nossas expiações. Isso está no livro dos Espíritos. E tem um outro livro de Chico Xavier, que depois eu vou pegar, que ele é muito claro nisso. Ele fala: as faltas, o mal que foi feito tem que ser pago. Embora uma parte possa ser paga dessa outra forma. Mas tem você não pode, por exemplo, criar várias expiações e depois ser muito bom e não ter problema nenhum. Senão o Chico Xavier não teria expiado. Vocês concordam comigo? Chico Xavier, o máximo da bondade que a gente conhece depois de Jesus. Vimos de perto, uma humildade maravilhosa, uma bondade, um coração. Ele teve um monte de expiação. Ele ficou cego no olho, ele teve problema do coração, ele teve dor pra caramba. Por quê? Porque ele fez coisas no passado que geraram expiações para ele. Então, embora ele tenha feito muita coisa boa, isso não vai zerar a expiação dele, tá? Mas agora sim, porque ele já pagou por ela, né? Mas a experiência chega algumas vezes um pouco tarde. Quando a vida já foi desperdiçada e perturbada, gasta-se as forças e o mal é irremediável. Então o homem se surpreende a dizer: se no começo da vida eu soubesse, que hoje eu sei, quantas faltas eu teria evitado. Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra, mas já não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso me diz: perdi o meu dia, e ele diz também: perdi a minha vida. Mas assim como o trabalhador, o sol nasce no primeiro dia, no dia seguinte, e começa uma nova jornada em que pode recuperar o tempo perdido, para ele também brilhará o sol de uma vida nova após a noite do túmulo, e na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução as suas boas resoluções do futuro. Então cada reencarnação é uma nova oportunidade. As falhas que esse cara cometeu, a gente está falando de uma pessoa, né? Ela realmente atrapalhou muito ele, mas ele vai ter uma nova oportunidade. Na verdade, todo dia, ou toda encarnação, mas também todos os nossos dias, a gente tem a oportunidade de fazer diferente, né? Mas o fato que ele está dizendo aqui é que muitas das nossas reclamações, dos nossos problemas, eles são gerados por nós nessa encarnação. Vou dar um exemplo, né? Como que a gente pode distinguir isso? Por exemplo, o Joãozinho perdeu o emprego. Aí você vai ver o Joãozinho saía de domingo e chegava atrasado na segunda-feira, porque ficava bêbado, se descontrolava. Ou então o Joãozinho não trabalhava com toda aquela disposição. Ele era aqueles caras que fica esperando dar um minutinho para sair fora. Não importa a empresa, não importa essas coisas. Cada um está no seu direito. Só que também, quando forem cortar as pessoas, eles vão cortar esses daí, entendeu? Né? Eles vão cortar os que trabalham assim, só o necessário, e vão manter aqueles que se esforçam mais. Então, isso pode ter acontecido. Aí você pega, por exemplo, o Joãozinho faltava, aí ele perdeu o emprego. Então nesses casos todos, quem gerou essa expiação foi o próprio Joãozinho, por conta das suas escolhas durante a vida presente. Mas vamos supor, o Joãozinho se esforça, não fica atrasado, trabalha bem, de repente ele perde emprego. Por quê? Eles viram que precisa cortar funcionários, porque a empresa não está dando lucro, eles começaram a cortar para os mais novos, o Joãozinho estava na lista dos mais novos. Então uma dessas coisas não tinha como evitar, né? Vamos dar outro exemplo: você mora num lugar perigoso, você sabe que deixar o carro na rua é perigoso. Você vai lá, deixa o carro na rua, alguém rouba. Não dá para dizer que é uma expiação. Se você sabia que ali era perigoso e que você não poderia deixar o carro ali, e você deixou,
né? Então você tem que se correr o risco. Agora vamos dizer, você mora num lugar perigoso, você vai e tem a cautela, você tranca, você coloca o carro para dentro e tranca o portão, aí alguém passa e rouba, mesmo assim, pula o portão e rouba. Ou então acontece uma coincidência, sem querer, do nada alguém abre o portão e o portão fica aberto, alguém vai lá e rouba o carro. Entendeu? Aí sim foi uma inspiração que fugiu do seu controle. Quando você faz tudo certo e às vezes mesmo assim as coisas não erradas, isso são inspirações. Fora isso, nós estamos gerando às vezes os nossos próprios problemas. É isso que a gente tem que ver. Muito obrigado. Vamos encerrar então, tá? Pessoal, uma observação. O texto está sempre aqui na descrição, tá, do vídeo. Eu esqueci de falar isso. Muito obrigado a todos os espíritos que nos auxiliaram para ler esse texto maravilhoso e pedimos para que todos os nossos anjos da guarda nos intuem no dia a dia, para poder não só absorver como nós estamos agora, mas também aplicar em nossas vidas. Abençoe, Senhor, todos os espíritos e encarnados que estão realizando esse evangelho, ao vivo ou também depois do horário, né? Muito obrigado, que assim seja. Bom, pessoal, então agora vocês podem beber a água de vocês. Segunda-feira estaremos aí novamente no nosso evangelho. Lembra que ali embaixo está o texto, né? Você pode deixar para depois a água, pode ser um copo tampado, destampado, tanto faz. Eu prefiro que deixe um copo para cada integrante da família, ou daqueles que estão participando, ou daqueles que também vão tomar a água depois, mais tarde. Mas é isso aí, né? Muito obrigado e até a próxima.